Boa tarde, galera. Começa aí o giro de notícias, começa aí o pré-jogo do Gigante da Virada. Meu nome é Renan Bidu. Desde já eu peço que deixe seu like aí, se inscreva no canal que ainda não é inscrito e ative o sininho para receber todas as notificações. Começa agora aí o pré-jogo desse jogo de hoje, Grêmio e Vasco, né? O Vasco aí precisando pontuar. Peço aí que assista o vídeo por completo, né? E dê força no nosso canal aí, compartilhe nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, no Face, no Instagram. E compartilhe, dê força ao nosso canal. Venham aí com os giros de notícias do Vasco da Gama. Hoje o Vasco tem um jogo muito difícil, um jogo complicado, né? O Vasco no primeiro turno aí, o Vasco empatou com o Grêmio, o Vasco estava numa boa sequência, empatou com o Grêmio São Januário, somou só um ponto. E hoje o Vasco precisa pelo menos de mais um ponto, ou vitória. Quem sabe hoje o Vasco tem uma grande sorte e vence o jogo, nem que seja por 1-0, mas o Vasco hoje precisa de pontuar. O Vasco precisa hoje ir à Arena Grêmio e pontuar. Que é dar um momento, as circunstâncias que o Vasco está vivendo, os momentos difíceis que o Vasco está vivendo. O Vasco tem time para fazer um bom jogo. Peçamos a Deus que o Ricardo Pinto tenha hoje um dia bom, tenha tido uma noite de ontem para hoje boa, que ele escala um time convincente, um time que joga, um time que se esforça. Que o Vasco tem um time que dá para jogar bem, dá para articular bem. O problema é esse esquema de 3 zagueiros dele, que eu vou falar aí na pré-escalação aqui, que pelo visto ele vai continuar, mas ele teria o certo para desfazer desse sistema. E o Vasco tem time, apesar do desfalque que eu vou falar daqui a pouco, do nosso grande desfalque, mas o Vasco tem time que dá para fazer um grande jogo lá na Arena Grêmio. Então o Ricardo Pinto teve a preparação aí após a desclassificação contra o Defensa e Justiça da Argentina, se preparou na sexta, preparou no sábado, viajou ontem à tarde para Rio Grande do Sul, mas o Vasco precisa. Temos um desfalque considerável, muito considerável, que é o nosso Germancano, que ainda se recupera aí da Covid-19, mas o Vasco precisa vencer esse jogo. Creio aí que ele vai botar aí no ataque aí, infelizmente ainda hoje tem de ver Ribamar jogar, mas é o mais provável, mas vou falar disso mais para frente. O Vasco, galera, o Vasco precisa de vencer, o Vasco tem o 16º ali na frente do Vasco, que é o Sport pedindo para descer, pedindo para tomar o lugar do Vasco, o Vasco não consegue passar o Sport, que está um ponto à frente dele, que é o que classifica o Sport na frente do Vasco, é um ponto e número de vitórias. Eu acho que o Sport tem 7 vitórias, o Vasco tem 6 vitórias. O saldo de gol do Sport é menos 12, do Vasco é menos 7. Então o Vasco tem ali o Sport em 16º, o Vasco é o 17º, que está na zona, na boca da zona ali. O Coritiba, que empatou ontem, né, com o Bragantino, estava com 20 pontos, foi para 21, continua em 18º. O Botafogo perdeu ontem para o Flamengo, continua em 19º com 20 pontos. E o Goiás, que joga amanhã com o São Paulo, joga amanhã. Hoje quem joga com o São Paulo é o Sport, que joga amanhã. O Goiás continua com 16 pontos na lanterna. Então o Vasco precisa somar pontos para ultrapassar esses adversários que estão aí na frente. Lá na frente já está ali o Bragantino, somou ponto, foi para 28, tem outros times ali na frente do Vasco, o Atlético Goianiense só estou com 28 pontos. Mesmo que o Vasco ganhasse hoje, não ultrapassaria esses adversários, esses concorrentes diretos. Então o Vasco tem que somar um ponto, ou um ponto ou 3 pontos, uma vitória, para poder colocar o Sport e sair dessa zona miserável aí, essa zona de rebaixamento, certo? É o que o Vasco precisa. Vou falar agora aí do nosso desfalque, né? O Germancano continua aí se recuperando, né, do Covid-19, não vai entrar em campo, mas já retornou aí também o Benítez, já jogou no meio de semana ali, um tempo ali no meio de semana, contra a Defensa e Justiça. E tem outros jogadores, tem o Thiago Reis que está se recuperando, o Thales Magno está voltando, creio eu que deve começar jogando hoje, que eu botei aqui até na pré-escalação, botei pro banco ali, com auxílio no banco. Então o Vasco hoje, provavelmente, o Ricardo Pinto, com sua teimosia de sempre, deve começar ainda com o sistema de 3 zagueiros, que eu acho que enquanto ele estiver no Vasco, ele não vai desfazer desse esquema. E eu tenho até um esquema aqui que eu montei, que até se eu escalasse o Vasco hoje, o Vasco jogaria bem. E eu vou falar isso no pós-jogo, espero que seja um pós-jogo feliz pra gente.
Eu vou falar depois para vocês verem uma escalação que o Vasco daria muito certo, que desfazendo, lógico, esse esquema de 3 zagueiros. Mas vamos falar do jogo de agora, de logo mais. O Vasco provavelmente vem aí com Castan, Marcelo Alves, Miranda. A mesma zaga que jogou com Defensa e Justiça, começou jogando. Aí Neto Borges na lateral esquerda, Léo Matos já volta aí, no lugar de Pikachu na lateral direita. E um meio campo ali com Léo Gil, Marco Júnior ou Bruno Gomes, que é ali a sombra de Marco Júnior ou Bruno Gomes. E mais na frente, Martim Benítez e creio eu que o ataque seja aí Ribamar e Thiago Reis. Então essa aí é a provável escalação do Vasco, é o provável time de Ricardo Pinto. Possa ser que ele nos surpreenda, se surpreender para bom, para melhor, é o que nós precisamos, é o que nós queremos. Quem sabe hoje ele entre diferente, com um esquema de 2 zagueiros só, um 4-4-2, outra coisa diferente, que dê um ânimo diferente ao Vasco. Quem sabe também pode ser que ele entre com com o Thales Magno e Thiago Reis ali na frente, e não o Ribamar, porque foi muito criticado. O cara perdeu gol demais aí nesse jogo, não é bom nem estar falando, porque não dá trela para um negócio desse, que foi horrível. Então, galera, é esse aí o pré-jogo do Vasco, a pré-escalação do Vasco. Esperamos que tenha uma tarde boa, uma tarde feliz, e que o Vasco ganhe. E voltaremos aí em breve com um pós-jogo. Espero que seja um pós-jogo feliz. Que pelo menos que não seja, se não for tão feliz, seja um pós-jogo de um empate, que some um ponto, que o Vasco jogue bem, que chute bola ao gol, que chute em direção ao gol. Porque o jogo do Vasco contra a Defensa e Justiça, os caras não acertaram uma bola ao gol. Acho que se no máximo foi uma que acertaram no goleiro, que o resto foi tudo para fora. Que o Vasco pelo menos chute a gol e que uma dessas bolas, uma ou duas, entre e a gente ganhe esse jogo, ou empate, que o Vasco precisa de melhorias, precisa ganhar esse jogo. Precisa pontuar pelo menos. Então, desde já agradeço, peço que inscreva no canal, dê força no nosso canal Gigante da Virada, que a gente consiga continuar com esse canal, consiga prosseguir com esse canal, dê força. Peço que não inscrito se inscreva no canal, aí no botãozinho, deixe seus comentários aí para a gente responder, né? E ative o sininho para receber todas as notificações do Gigante da Virada. Então mais tarde voltaremos aí com pós-jogos e espero que seja um pós-jogo feliz e seja um domingo bonito para a gente, um domingo de felicidade. E vamos pensar positivo, que as coisas vão começar a mudar, a gente vai ter de virar essa chave e para um momento positivo. A gente tem que ter fé para a gente acreditar no nosso Vascão, porque aqui é Vasco. Enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. Valeu!